Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Chegamos para mais um episódio do Jovem Tex e hoje a gente vai ter a felicidade, a alegria e o privilégio de receber o Marcelo do Lago. O Marcelo, que é uma peculiaridade muito interessante, é graduado em Direito e Publicidade. Marcelo possui uma vasta e longa experiência em contencioso, principalmente estratégico, palestrante, criador do curso de comunicação jurídica, tem atuação durante bastante tempo em grandes empresas de infraestrutura e atuou em renomados escritórios de advocacia também. E, como eu falei, hoje vai nos dar o privilégio de bater esse papo conosco. Marcelo tem uma atuação super bacana, um trabalho muito interessante no LinkedIn e com posts diários. A gente sabe que isso dá bastante trabalho e, enfim, antes de passar a palavra para o Tiago, para que a gente dê início à nossa conversa, agradecer ao Marcelo novamente e a gente tem certeza que vai ser um bate-papo muito bacana, muito proveitoso e estamos ansiosos. Por favor, Tiago. Obrigado, Vini, Marcelo. Obrigado por aceitar bater esse papo aqui com a gente. É um prazer e uma satisfação muito grande. Sem demorar muito e passando aqui para a gente já começar a trocar essa ideia, você é um cara que tem um currículo diferente do que a gente vê do padrãozão aí de direito, né? Esses dias eu estava falando com o Vini, um amigo lá do outro Vini, o Vini lá do VBSO, e ele me disse: Cara, você conhece o Marcelo? Ele me deu aula de fotografia. Eu falei, nossa senhora, e acho que foi muito isso que nos chamou a atenção do seu currículo, assim, apesar de nós sermos jovem techs, e você também ter atuado com direito tributário, você pode contar um pouco para a gente ao decorrer da conversa. Você, apesar de não ter um perfil de trabalhar só com isso, essa dinâmica da sua experiência vasta em várias áreas do direito e fora dela nos chamou muita atenção. Fotografia, comunicação, enfim, sua atuação no LinkedIn. Isso é realmente bem diferente do que a gente vê aí, geralmente no mercado. E você agora está atuando também como consultor na AEGEA, não é isso? Está no setor de saneamento. Aí você também pode falar talvez um pouco mais para a gente sobre essa sua nova fase da carreira. Mas sem mais delongas, fala aí um pouco da sua experiência profissional, acadêmica, sua vida, um pouco como você já teve pincelado no direito tributário, mas também nas outras áreas de direito. Conta um pouco de você. Bom dia, Thiago. Bom dia, Vinícius. Obrigado pelo convite. Eu fico bastante honrado. Eu comecei a escrever no LinkedIn no começo do ano passado, em janeiro do ano passado. E o meu primeiro post era exatamente tratando disso. Era meu currículo, advogado e professor de fotografia. E aí ali eu fui explicando, né, o porquê disso. E o ponto em comum é justamente a linguagem, né? Direito à linguagem, publicidade à linguagem, fotografia à linguagem. É claro, linguagens diferentes, mas são linguagens. E depois, com isso, eu faço aí, ó, eu trago o direito tributário, porque a escola que eu tive de direito tributário foi a escola do IBET, eu fiz a pós-graduação no IBET, inclusive fiz a pós-graduação antes mesmo de me formar em direito, e, e quem é da área tributária, aí, especialmente acadêmica, sabe como que o IBET trata a escola lá a escola do professor Paulo de Barros Carvalho, do Tasso Lacerda, um grande amigo, trata o direito como linguagem. E a partir dali, do LinkedIn, eu fui escrevendo outros textos, tratando também do direito como linguagem, da comunicação jurídica, da comunicação com o cliente, comunicação com autoridades públicas, e sempre tendo como norte aí o direito como linguagem. Aí depois eu fui ampliando um pouco o leque aí de assuntos e tratando de questões corporativas, do mundo corporativo, procurando sempre trazer aí uma dose de descontração, para temas que são sempre muito tratados de forma muito fechada. Acho que isso atraiu também a atenção das pessoas.
E fui me soltando, e hoje eu falo, cara, do dia que eu tomei remédio da cachorra por engano, da minha filha, e que eu chamo de peculiaridades humanas, assim, que isso tem muita relação com a literatura de crônica, né? A crônicas, que é também base da minha leitura de novo, e até hoje eu gosto muito de crônica, dos cronistas. O Brasil está aí repleto de grandes cronistas, e, e eu trouxe isso aí também, essa forma de escrever no LinkedIn. E com relação aí, para entender um pouco o pessoal, a questão da linguagem, do direito como linguagem, dia desse eu recebi um texto cujo título era A Importância da Linguagem para o Direito. Um amigo me mandou, sabe que eu gosto desse assunto, assim, e o texto muito bacana, muito bem escrito, mas o título está errado, porque a linguagem ela não é importante para o direito. Quando você fala que alguma coisa é importante para algo, para alguém, você parte da premissa de que, tirando essa alguma coisa, a outra coisa, ela continua existindo, não é isso? Então, é, esse óculos aqui é importante para mim, mas se eu tirar os meus óculos, eu continuo existindo. O meu pescoço já não é exatamente importante para mim, porque se eu arrancar o meu pescoço fora, eu deixo de existir. Então, a linguagem ela não é importante para o direito. A linguagem, o direito é linguagem. Não existe direito fora da linguagem. E pegando o exemplo aqui do direito tributário, você tem um fato jurídico tributário, uma circulação de mercadoria. Você precisa da linguagem para quê? Para lavrar um auto de infração, para você fazer depois uma defesa, para você depois ir ao judiciário, o juiz vai julgar isso com base numa decisão, que é a linguagem. O universo jurídico ele é todo linguagem. E aí, por isso que eu consegui aí, de algum modo, casar isso tudo, e inclusive dar aula de fotografia lá para o xará do Vinícius. Bacana, Marcelo. É, eu particularmente, tenho muito apreço pela questão do estudo da linguagem, da filosofia da linguagem, né? E vai ser bem interessante nossa conversa. Mas, Marcelo, como o Ti falou, recentemente você fez uma mudança, um movimento na sua carreira e desde junho desse ano você se tornou consultor e aí me corrija se eu estiver errado, da Agea Saneamento, empresa super renomada, pelo símbolo todo, talvez conheçam mais pelo símbolo do que pelo nome, como muitas outras empresas, mas se você puder falar assim das novidades inerentes a esse movimento, não sei se você já teve oportunidade de trabalhar em outras empresas como especificamente consultor, claro que consultoria é algo muito amplo, Uhum. mas, enfim, detalha um pouco para a gente esse movimento, se você já pretendia trabalhar como consultora há muito tempo, particularmente olhando assim seu currículo, né, seu LinkedIn, como a gente vai mencionar diversas vezes aqui hoje, me parece muito ser um perfil bem bacana e ideal para consultor. Mas, enfim, sem mais delongas, se puder detalhar para a gente como foi esse movimento, os novos desafios, se já teve a oportunidade de ter algum grande desafio assim, enfim, fica à vontade. Eu nunca, eu já, eu, a primeira faculdade que eu fiz foi de comunicação. Ali, bem novo, 18, 19 anos, faculdade, e eu me formei. Eu sempre tive vontade de estudar direito, e eu nunca imaginei que eu fosse seguir pela carreira jurídica. A minha mãe é formada em direito, mas sempre foi servidora pública, hoje é aposentada, servidora pública na Justiça Federal. A minha irmã, ela era advogada, se formou, abriu um escritório, trabalhou com um advogado antes, depois abriu o escritório dela, e eu fui estagiário da minha irmã, foi meu primeiro estágio. Eu também não tinha nem me formado ainda, estava na iminência de me formar.
E aí eu comecei a estagiar com ela, depois eu fui trabalhar no escritório, na Azevedo 7, no Rio de Janeiro. Eles estavam abrindo ali a filial deles no Rio. E o Azevedo 7 tinha um cliente que eles faziam correspondência no Rio. O Azevedo 7 é um grande escritório de Minas Gerais, e eles estavam abrindo a filial no Rio, e um cliente deles era um escritório de direito tributário de São Paulo que não tinha escritório no Rio. Então, o escritório do Azevedo 7 funcionava como uma espécie de correspondente deles. Esse escritório é a Advocacia Krakowiak. E ali eu tive contato com a minha primeira grande escola de advocacia, porque quem é da área tributária aí seguramente conhece a Advocacia Krakowiak, realmente é uma advocacia de excelência. E eu fiquei 6, 7 anos trabalhando com eles, aprendendo ali com a turma do Krakowiak, realmente a advocacia como ela é, de fato, né? Cuidando dos processos no detalhe, atento a tudo, a todas as estratégias, não perdendo nenhuma chance de fazer a defesa do cliente, atento a detalhe mesmo. Que se a gente precisa marcar uma conversa dessa aqui só para mostrar os casos que eu já ganhei no detalhe, assim, e no direito tributário tem muito isso, no direito criminal, então tem muito isso. Então ali eu tive minha primeira grande escola de advocacia. Como eu comecei a ter contato com o direito tributário, eu fui fazer o IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, vocês conhecem também. E, como eu disse, eles tratam o direito como linguagem. Então, ali eu consegui juntar a minha base de comunicação, de publicidade, com o direito. Fiquei, fiquei alguns anos na universidade, depois eu fui para o Grupo Odebrecht. Fiquei bastantes anos no Grupo Odebrecht, na construtora Norberto Odebrecht. Peguei aquele período todo da Lava Jato, que foi uma outra grande escola de advocacia, de direito, enfim, de vida, inclusive. E aí depois eu mudei, fui para uma empresa de saneamento, e depois recentemente, nesse ano, eu fui chamado para ser consultor da EGEA, como você disse. E nesse papel de consultor, Vinícius, te respondendo aí a sua pergunta, é a primeira vez. E para mim tem sido muito bom, acho que para a empresa também, mas para mim tem sido muito bom porque eu consigo conciliar aí a minha vida profissional da advocacia com meus outros projetos, né? Especialmente o projeto do curso de comunicação jurídica que eu montei e o curso e as palestras. Além da fotografia, volta e meia eu dou aula de fotografia também. O pessoal pede bastante. Então, de vez em quando, eu monto aí algumas turmas e dou aula para todo. E o curso de fotografia, como não poderia ser diferente, é totalmente baseado na linguagem. Trata a fotografia como linguagem, como um ato de comunicação. Aqui em casa iam adorar que eu fizesse seu curso, viu, Marcelo? Porque eu sou Eu escuto muito isso, cara. efusivamente criticado por não saber tirar fotos. Eu escuto muito isso. Você sabe que teve uma moça que me procurou porque ela estava nessa vida de Instagram, de moda, de influencer mesmo, né? Ela estava engajada nisso. E aí eu entrei na conta dela, aí eu falei para ela, olha, ô, Patrícia, você acho bacana você procurar o meu curso, muito legal, assim, mas desculpa te perguntar, assim, quem que tira as suas fotos? Porque você sai nas fotos, você é a pessoa ali, a conta é sua. Ah, é o meu marido. Então, assim, olha, assim, o seu marido não precisa fazer o curso. Você faz também, mas assim, é importante você fazer, mas é fundamental ele fazer o curso. E ele veio fazer o curso, o casal. E eu dou muita aula para casal. Já dava aula para muitos casais. E ele fez e melhorou muito as fotos delas. Nossa Senhora. Será que eu quero ou não quero que a minha mulher veja o episódio aqui com o Marcelo? Mas não, eu quero, porque você faz presencial, Marcelo? Os cursos, todos os Eu, cursos têm eu, algum eu, fa... um pedaço Não, online e eu você. até prefiro, cara, eu até prefiro presencial. Abro o curso, turma online, quando para viabilizar aí o pessoal que está fora, está longe, mas eu até prefiro.
Aliás, o pessoal lá da empresa tem me cobrado muito também em abrir turma lá para eles. Eu vou ver se eu consigo aí em breve abrir turma. Eu não estou conseguindo abrir direito turma do curso de comunicação jurídica, que é o meu. O curso de fotografia é o meu xodó, assim, porque eu montei ele tem muito tempo, tem muito tempo. Eu montei ele em 2011, então ele tem 12 anos de curso, e eu vou sempre melhorando ele, sempre aprimorando, melhorando os slides. São slides que eu vou mostrando ali a fotografia como linguagem, como ato de comunicação, mas é curioso porque a base dele não muda, a base da linguagem fotográfica, e não tem que mudar mesmo, porque é a linguagem aqui. Então eu vou aprimorando os slides, no começo, era um curso de 4 módulos, e primeiro módulo, escolha dos elementos da fotografia, depois é luz, exposição e fotometria e tratamento de imagem. Aí eu, eu consolidei tudo num módulo só, e hoje ele é um workshop de fotografia. O título é o título do primeiro módulo, que é o mais importante. A escolha dos elementos da fotografia. As pessoas se preocupam muito ali com luz, com exposição, fotometria, equipamento, mas o principal, eu não tenho a menor dúvida, é escolher o que você está, os elementos que você está escolhendo para colocar na sua foto. É aí que as pessoas erram. Acertando isso, e é meio caminho andado. Aí fala um pouquinho de luz, assim, mas não tem muito mistério. Exposição, fotometria, mal ou bem, a câmera do celular já faz. E o workshop hoje é 100% voltado para fotografia de celular. Eu nem menciono termos técnicos, tipo abertura de diafragma, velocidade do obturador, nem falo disso mais. O celular já. Só se for uma coisa muito pontual, uma pessoa que quer ser profissional e tal, tem uma câmera. Mas aí é totalmente diferente do que normalmente as pessoas vêm querendo e me procurando para fazer. É celular. Quase ninguém usa mais câmera. É muito raro. Cara, a gente geralmente é, pede aqui pro nosso entrevistado citar um caso relevante na carreira, um caso bacana que ele tenha passado, mas com você, se você concordar, claro, Lava a Jato. gente fica Lava super Jato. curioso para saber Lava Jato. Claro, né? Você sabe que Então, eu dei o curso de comunicação jurídica no escritório em Brasília, tem 2 meses. E aí chegou o tema Lava Jato é o último capítulo. Aí eu falei pro pessoal na sala assim, pessoal, estou fazendo uma enquete aqui. Imaginemos que eu tenho agora aqui 2 horas para falar com vocês. Eu consigo fazer vocês fotografarem bem em 2 horas. Consigo. Melhorarem muito as fotos de vocês. Se vocês tiverem que escolher entre eu dar o workshop de fotografia e vocês melhorarem as suas fotos, ou Lava Jato, o que vocês escolheriam? 100% Lava Jato. Dane-se fotografia, cara. Fala de Lava Jato. É incrível como desperta o interesse das pessoas. É, Lava Jato. Eu estava já na Odebrecht, na construtora. Eu entrei lá em 2012. Então a Lava Jato começou ali em 2014. E desde então a empresa, não só a construtora, obviamente, mas as outras empresas do grupo, e não só do grupo do Odebrecht, o grupo das construtoras em geral, vinham sendo alvo ali de buscas e apreensões, de operações, conduções coercitivas, quando na época se fazia condução coercitiva, prisões, enfim. Então, desde ali a gente foi um trabalho muito muito intenso, muito tenso de acompanhar essas operações. Para você ter uma ideia, a gente tinha grupos de WhatsApp com um número ali de advogados. Então, toda vez que a gente via uma notícia, né, saía a notícia de que havia operação da Polícia Federal, e ainda que não fosse Lava Jato, a gente tocava lá o nosso WhatsApp, né? E cada um já ia para um lugar que era definido aí previamente para onde ia. Eu, como morava muito perto do prédio, lá no Rio de Janeiro, prédio da sede da CNO, eu ia sempre para a CNO. Muitas vezes não era operação da Odebrecht envolvendo a construtora, e muitas vezes era também. Então tinha que acompanhar aquilo ali.
E aí isso foi indo, algumas empresas já foram cedendo e fazendo acordo, ou negociando acordo, e isso aí é público, notório, a empresa foi bastante resistente, até que houve duas operações que realmente foram muito, muito agressivas, se é a palavra certa, do ponto de vista de grandeza dos números da operação. Quantidade de mandados de prisões, inclusive, de buscas e apreensões e tal. Foi a 23ª, 26ª, os nomes agora, Operação Xepa e Acarajé, alguma coisa assim. E aí, depois dessas operações, aí, de fato, a empresa teve a decisão da companhia de fazer o acordo de leniência, né? Que é da pessoa jurídica. E a cúpula da companhia deixou absolutamente todas as pessoas, os executivos, absolutamente à vontade para quem quisesse colaborar, aí sim fazer o acordo de colaboração premiada, ou delação premiada da pessoa, que é pessoa física, e alguns ali já no início se foram voluntários a serem colaboradores também, e internamente cada colaborador tinha um advogado responsável por ele, né, pela defesa. A defesa aqui não é exatamente a defesa técnica, né? É a defesa de elaboração, de apoio na elaboração dos relatos, dos anexos, né, como se chamava. E eu comecei apoiando um colaborador, e à medida que eu ia conversando com ele, ele foi trazendo os anexos, os relatos. Havia nomes de outras pessoas também que eram, de algum modo, participavam, e essas pessoas foram vindo também, e mesmo sem a narrativa do envolvimento, vieram me procurar a empresa. Para resumir, eu apoiei 9 colaboradores, né? Dos 76, 77, eu apoiei 9 colaboradores. Então, a partir desse momento, houve uma virada de chave em relação à peculiaridade jurídica da situação. Se até então a gente vivia esse clima de buscas e apreensões, essa tensão de pessoas sendo presas, a partir do momento que houve a decisão da empresa em colaborar, em negociar um acordo de leniência, porque, na verdade, o que você faz ali naquele momento é justamente negociar. Até aquele momento, você não tem nada definido se você vai ter o acordo ou não. Isso vai ser definido lá na frente. Isso se a Força-Tarefa, se o Ministério Público, no caso federal, entendesse que havia, assim, de fato, elementos que justificassem a assinatura do acordo. E assim foi feito. Então, nesse momento, o que houve, na verdade, foi um trabalho muito intenso de construção dos relatos, de escrita dos relatos, de levantamento de provas, que eles chamavam de dados de corroboração. E veja a linguagem aí, né? Veja a linguagem. Eu escrevi um texto cujo título era o juiz não julga fatos. O juiz não julga fatos, julga a reconstituição dos fatos. Os fatos já aconteceram. Isso na Lava Jato ficou muito evidente. Que, quando você ia construindo ali, narrando os anexos, os relatos, as histórias, eram de fatos pretéritos, óbvio, sempre. O direito sempre trabalha com fato passado e fatos de 1, 2, 5, 10, às vezes até mais tempo. E você ia reconstituindo aquela história, aquelas histórias. Inclusive, a decisão da empresa de fazer o acordo foi em março. Já no começo, ali em abril, eu percebi que aquilo, em algum momento, a gente precisaria corroborar aquilo com elementos, com provas. Então, eu peguei um advogado civilista, que não é nem criminal, não tem contato nenhum com o direito criminal. Eu trouxe ele para a minha equipe e falei: eu preciso que você conte essa história aqui, desses anexos, por meio de documentos, por meio de elementos de prova. Eu vou te mandando os anexos e você vai me pedindo aquilo de que você precisa para conseguir corroborar isso que a gente está contando. Então, ele ia pedindo passagem, contrato, nota fiscal de restaurante, não sei o que lá. Ele foi passando, e aí nós juntamos isso e, quando houve a assinatura do acordo, nós fomos
já tínhamos isso tudo juntado, porque a assinatura do acordo se deu em dezembro, né? E a gente já tinha esses elementos que foram juntados aí ao longo do tempo, mostrando aí, mais uma vez, como o direito à linguagem é a reconstituição de fatos. Muito bacana, Marcelo. Acredito que tenha sido um período da sua vida muito desafiador. Não havia como ser diferente. Mas pegando esse gancho da, da linguagem, né? E fazendo o link com a nosso próximo ponto aqui, nosso próximo tópico, a gente tem a pergunta do jovem Tex, né? Que na opinião do entrevistado, o que ele reputa importante num jovem para que ele se diferencie na carreira, né, no mercado, enfim. E acho que ninguém melhor, e aí vem a brincadeira com a linguagem, do que um consultor, uma pessoa que hoje trabalha como consultor para responder essa indagação, porque joguei aqui no Google, né, o termo, o significado de consulta, né, e aí vem ato ou efeito de pedir a opinião de alguém mais experiente ou especialista sobre. E o segundo significado secundário, né? Ato ou efeito de atender, dar conselho, diagnóstico ou opinião, ou receitar ou efetuar tratamento médico, etc., né? E atendimento. Então, a gente percebe que pelo significado lexical, que você é a pessoa adequada para trabalhar esse nosso ponto e, enfim, para lhe facilitar, não ficar muito solto, que na sua opinião, um jovem deve ter para se diferenciar assim na trajetória profissional? Olha, Vinícius, quando eu comecei a escrever os textos no LinkedIn, depois que eu comecei a escrever no ano passado, eu fui sendo chamado para palestra, o escritório me chamando, dei palestra para um grande grupo da Ernst Young, escritório de advocacia. Só que eu continuei escrevendo, e o volume de textos e de assuntos e temas não cabiam mais, obviamente, numa palestra. Daí eu montei o curso de comunicação jurídica. E eu começo o curso de comunicação jurídica mostrando a estrutura de todo e qualquer ato de comunicação, em que você tem um emissor, você tem um receptor, você tem um código que seja um comum para esses dois, para você conseguir elaborar sua mensagem, codificar sua mensagem, que ela seja transmitida por meio de um canal em que o receptor consiga decodificar aquela mensagem, ele vai elaborar outra mensagem também usando um código e retransmitir também por meio de um canal. Ou seja, a estrutura do ato de comunicação, e depois eu mostro isso na advocacia. Eu mostro essa estrutura na... Inclusive, eu já postei esse slide lá no LinkedIn. Está lá toda a estrutura do ato de comunicação: emissor, receptor, código, canal, codificador, decodificador, mensagem, elementos da construção da mensagem, mostra tudo. Então, isso existe, obviamente, na advocacia, na comunicação com o cliente, comunicação com a autoridade, comunicação com a equipe. O advogado, ele está o tempo todo se comunicando. Ele se comunica com o seu par, com o sócio do escritório, ele se comunica com o Ministério Público, o Defensor Público, o PROCON, o ministro, o embargador, o juiz, o promotor, o tempo todo se comunicando. Tem uma frase que eu escrevi logo nos primeiros textos que eu postei, a advocacia, ela vai muito além, mas assim, vai muito além do que petições e contratos e pareceres bem elaborados. Ela envolve um conjunto complexo de comunicações. Então, indo para a resposta da sua pergunta, o que eu entendo que quem está aí, está começando na advocacia, precisa entender, é que para ele ter, como a advocacia ela é comunicação, ela precisa entender, a pessoa precisa ter o cuidado não só com a escolha dos elementos que ele vai ter na sua mensagem. Então, se ele vai mandar um e-mail, se ele vai fazer uma petição, é óbvio que a escolha dos elementos da mensagem a escolha precisa ser bem feita, mas vai muito além disso, né? Você precisa escolher, por exemplo, o canal. Qual canal você vai usar? Você vai usar o quê? O e-mail? Você vai usar o telefone? Você vai usar o WhatsApp? Você vai usar a sua voz presencialmente? Né? Qual o código que você vai usar? Você vai usar o quê? O código escrito? Código visual?
como tem se usado muito. Dentro do código visual, qual que você vai usar? Você vai usar um gráfico? Qual gráfico você vai usar? É um gráfico ilha, de pizza, é um gráfico de barra? Enfim, são diversas decisões que você toma que, ao final, sendo feita bem as escolhas, você tem aí uma comunicação efetiva. Dentro disso, Vinícius, dentro dessa estrutura, o que é fundamental o advogado entender? E não só o advogado, qualquer pessoa. Ele precisa entender o quê? Quem está do outro lado, quem é o seu receptor. Certa vez, uma advogada muito jovem falou: Marcelo, ela perguntou exatamente isso que você está falando. O que você acha assim, da advocacia? Eu me formei agora e tal. E era um evento que estava o presidente da empresa. Eu falei assim: procure entender o que passa na cabeça daquela pessoa, daquele cara, daquele executivo, porque a gente trabalha para ele, a gente trabalha para as pessoas que vão tomar decisões. O advogado hoje, e aí que já entrando também, não sei se é exatamente a palavra conselho, mas numa visão que é a advocacia de hoje em dia, é o advogado como executivo. O advogado precisa pensar como a cabeça do executivo. Ele precisa saber o que aquela pessoa quer. O que ela quer? Veja, ela não quer saber, muitas vezes, tá, gente, de forma geral, qual é o número da lei que baseou a decisão, qual é o artigo. Cara, quer saber, vai ganhar o caso ou não vai ganhar, quais são as chances, qual é o impacto disso na empresa, quais são os riscos, o que a gente faz para mitigar os riscos. É tudo isso. Ou seja, é se colocar no lugar do executivo. É tirar um pouco a roupa do advogado clássico que a gente conhece lá conheceu na faculdade e vestir a roupa do executivo. Porque o advogado hoje é isso. Ele é o advogado executivo. E não à toa, veja que há um movimento de alguns advogados assumindo cargos do executivo da empresa, como CEO, por exemplo, tem alguns advogados assumindo, justamente por isso. Porque já vinham num caminho, numa trajetória de um perfil executivo. Então, para resumir, o que eu daria de conselho para quem está aí, para a garotada, é isso: procurar entender todos os elementos do ato de comunicação, né? Se você atua na área criminal, se você tem uma notícia, ainda que momentânea, ruim para o seu cliente, o que você vai fazer? Vai mandar um WhatsApp para ele? Fulano, o seu HC foi negado, a PF amanhã deve ir na sua casa, é isso? Você vai chamar a pessoa presencialmente, vai dar a notícia, vai dar o conforto, vai dizer que vai recorrer, vai dizer que você vai ter todo o apoio para essa pessoa. Aquele momento é um momento difícil, mas que ele vai ter um corpo jurídico protegendo ele, defendendo. Isso, gente. E eu estou dando um exemplo, mas poderia ficar aqui dando inúmeros exemplos da importância de você escolher não só as palavras, não adianta fazer uma petição maravilhosamente linda, você precisa defender o seu cliente em outras esferas e ter prezar pela boa comunicação. E, como eu disse, colocando no lugar do seu receptor, né, com quem você está se comunicando, porque a partir daí você também, Vinícius, você se colocando no lugar da pessoa, você vai conseguir saber quais elementos escolher, qual canal escolher, qual código escolher. E principalmente elaborar a mensagem respondendo exatamente aquilo que a pessoa pretende ter como resposta. Muito, muito bom, Marcelo. Falar sobre comunicação na habilidade do jovem é uma resposta que a gente não vê muito aqui, né? Sim. Quer dizer, a gente vê até um pouco sobre soft skills de uma maneira mais genérica da expressão, um pouco sobre capacidade técnica, estudo mais estrito técnico, mas de fato a comunicação é algo que muitas vezes o jovem peca, não está tão preocupado assim, e entender como aquele cara que está ali acima de você, entre aspas, quando você falou do presente, como ele pensa, o que é que ele quer, quais são os desejos, os medos, os anseios, pode fazer com que você se destaque mesmo na sua carreira. Sabe outra coisa também? Eu falo isso muito no curso. É, principalmente para quem trabalha em escritórios, né? O seu cliente, imagina o seguinte: eu de empresa contrato você, né? Eu sou seu cliente. Você lida comigo, né? Eu te contratei. O seu cliente, eu
Tem cliente, tem também. A pessoa que está no jurídico da empresa, ela tem diversos clientes. O cara do financeiro é cliente, porque ele precisa dar informação para o cara do financeiro, o cara do compliance, a pessoa de comunicação, o presidente da empresa, acionistas, é, financiadores, isso tudo, veja, o jurídico da empresa, ele não é o fim da empresa, né? Ele é um meio para você conseguir dar as informações, fazer a defesa da empresa para que ela continue e sempre melhorando aí a prestação de serviço, a entrega do produto, que for cumprir o seu objeto social. Então, isso é importante também, Thiago, você se colocar como advogado de escritório, por exemplo, se colocar no lugar do seu cliente, advogado de empresa, para saber o que esse cara quer. E, eventualmente, ajustando a sua mensagem para o destino final, usando aí, com perdão, trocadilho do tributário. Veja, se eu vou precisar... Vou dar um exemplo aqui para você, que a advocacia é como ela é. Eu participei de uma reunião com auditores do Tribunal de Contas, tinha também representantes do órgão público, e a gente, eu e o advogado externo, representante da companhia, da empresa. Ao final da reunião, nós fizemos, durante a reunião, estávamos fazendo uma ata e combinamos com os auditores de enviar essa ata para ele. E eu pedi para o advogado, o advogado já estava fazendo a ata, eu falei assim para ele, Luiz, eu preciso de 3 documentos. Esse que você já está fazendo para os auditores, que é um documento mais objetivo, exatamente o que aconteceu ali na reunião. Eu preciso de um outro documento, para mim, jurídico, que é trazendo fundamentações jurídicas, argumentos, pontos de atenção, eventualmente mencionando legislação, artigo. E eu preciso de um terceiro, que é o quê? Que é para o executivo da empresa, presidente da empresa. Esse é o quê? É um perfil mais direto, objetivo, não precisa mencionar lei, artigo de lei, é direto ao ponto. Então, você veja, um mesmo ato, que foi a reunião, deu margem a quê? A 3 documentos sobre 3 óticas diferentes. Adequado conforme o quê? O seu receptor. Um documento mais objetivo, mais seco, para os auditores, que era a ata da reunião, sem qualquer juízo de valor em relação ali, sem qualquer análise. Era uma coisa do que aconteceu, do que foi discutido, do que foi agendado, do que foi programado, do que foi pactuado. O outro mais jurídico, com argumentações, e o outro mais executivo, com viés mais de tomada de decisão, do que pode impactar, do risco e tudo mais. É isso. Procurar, e eu vejo muito isso, sabe, pessoal, de os advogados não procurando entender para quem é aquela comunicação, para quem é aquele ato. Poxa, Marcelo, mas escrever dessa forma, assim, dá trabalho. Sim, dá trabalho. A advocacia dá trabalho. Porque você precisa rever o texto, tirar as palavras que não, sabe, não precisam, ter uma linguagem mais direta, mais objetiva, e adequada aí a quem você está, com quem você está se comunicando. Muito interessante, Marcelo, esse seu comentário em relação a essa ida de advogados para cargos executivos, né? E eu me recordo de uma fala do famoso criminalista, né? O Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Eu não me lembro de quem ele faz a paráfrase, mas ele fala que de alguém que comentava que o advogado deve ler de tudo e, se der tempo, coisas jurídicas. Então, Jurídico, pois é. isso é muito importante assim. E às vezes a dificuldade do advogado está justamente em fazer o que esse advogado que você comentou, a pedido seu, fez de transformar os fatos numa linguagem assim. E a gente não controla muito o mundo fenomênico
ao nosso redor, né? Então as coisas acontecem e como o advogado é um solucionador de problemas no final do dia, ninguém contrata advogado porque quer. Acho que todo mundo que contrata está precisando de um advogado, ainda que seja por uma questão singela, mas é muito importante seus comentários, sua fala, e bem bacana aqui, já fiz alguns apontamentos para a minha reflexão particular. Eu já escrevi sobre isso, Vinícius, eu te interrompi isso, desculpa. Sem problema nenhum. O título era Resgate no Inferno ou Liquidificador com Defeito. Ou seja, não importa se a sua causa é resgatar um inocente que esteja preso injustamente, que é até difícil imaginar, do ponto de vista jurídico, qual seria a causa mais elevada, né, mais nobre do que essa. Você está lidando com um bem que é a liberdade, o bem máximo, e uma pessoa já sofrendo justamente isso. Não importa se o seu caso é esse ou se é o liquidificador da Dona Maria que veio com defeito e ela precisa pleitear aí uma indenização, uma devolução, o que for, uma causa, digamos, mais simples. Os princípios que você vai nortear para fazer a sua atuação são exatamente os mesmos. O cuidado na estratégia, o apoio ao cliente, o conforto, o que for, não pode mudar. E eu escrevi um texto que era... foi onde eu coloquei a frase que a defesa do seu cliente ela vai muito além dos tribunais, em que eu tratei, o título era maionese estragada, não sei o que lá, imprensa, maionese estragada, não sei o que. E aí, que eu trato no texto? Que você precisa defender o seu cliente não só nos tribunais. Na relação com a imprensa, por exemplo, você precisa defender seus clientes. Então, sempre que eu vou trabalhar em alguma empresa, eu me aproximo da pessoa responsável pela comunicação, estabeleço ali uma relação, demonstrando que qualquer comunicação, qualquer ato, né, qualquer comunicado da companhia que possa tenha alguma repercussão jurídica sobre algo que possa repercutir na esfera jurídica da empresa, eu gostaria de participar, de ver, para a gente conversar, para saber se isso está alinhado, casado com a defesa da companhia, da empresa. E aí durante o texto, eu até menciono, Marcelo, mas você, veja, isso aí vale para empresa grande, a imprensa está interessada em empresas grandes. Assim, eu trabalho só para a padaria do bairro ali, para a lanchonete Que Sabor da esquina. Eu falei assim, tudo bem, torça então para o seu cliente nunca fornecer um sanduíche com a maionese estragada, porque a depender, isso vai ter uma repercussão de tal tamanho que ele vai ser chamado pela imprensa para se explicar, ele vai ter que ir na delegacia, se eventualmente tiver um caso ou outro mais grave, isso vai ter muita repercussão. E você vai ter que apoiar ele na comunicação com a imprensa. E é provável até que, por ser pequeno, ele não tenha uma assessoria de comunicação. E você vai ser a sua assessoria de comunicação do seu cliente. E aí, no texto, eu dou esse exemplo, e no curso eu mostro também, de uma lanchonete uma lanchonete num determinado lugar que serviu justamente isso, maionese estragada, e foram 30 pessoas para o hospital com infecção gravíssima. E uma dessas pessoas era eu. Eu participei disso. E eu, a caminho do hospital, estava notícia no rádio de 30 pessoas tiveram infecção, e eu era um dessas pessoas. E eu uso esse exemplo no curso, e depois eu fui pesquisar pelo nome e tal, isso 6, 7 anos depois, olha que coisa. Fui pesquisar, os donos da lanchonete responderam criminalmente. Criminalmente. Quem estava falando na imprensa era o advogado deles, dizendo. Inclusive uma boa falando lá, não, todos os casos já foram resolvidos na esfera civil, não justifica ter uma ação penal e tal, tal, tal. Foi curioso que ele falou assim, 99% dos casos já foram indenizados, aquela 1% devia ser eu, porque eu não entrei com a ação, eu não consegui nem pensar. Foi tão traumático, eu falei, não consigo nem pensar nisso. Mas você veja, era uma lanchonete, cara.
Lanchonete, não era grande rede, não, era uma lanchonete local ali, a gente teve esse problema. Pegando a palavra, te me perdoe. É, eu não me recordo, tem muito tempo que eu escutei isso e, sinceramente, fazia tempo que isso não via a minha mente, mas eu me recordo de alguém falar que um dos maiores erros da vida do ser humano é minimizar tanto os pequenos problemas, né? Porque um dia eles podem se tornar tão grandes Vão que se você... somando. É, exatamente. Você sabe que tem uma coisa interessante, Vinícius, você falando isso, e aí eu acho que serve também. Eu não gosto de falar de conselho, gente, assim, aliás, eu já escrevi várias vezes sobre conselho, né? Que eu não costumo dar conselho a quem não me pede, né? E quando alguém me dá conselho, eu usei o exemplo da paternidade, né? Que eu tenho 2 filhos, quando alguém fala, por que você não tem o terceiro? Aí eu pergunto para o conselheiro se ele quer arcar com os custos de saúde ou alimentação ou educação. O que você prefere? Aliás, eu escrevi um texto sobre isso, sobre a responsabilidade, foi isso. O ponto central do texto é o seguinte: a responsabilidade de quem dá conselho, né? Se você dá um conselho para alguma pessoa, eu entendo que a pessoa tem o dever moral até e eventualmente até jurídico, um dever moral de pensar na responsabilidade daquele conselho. Então, nossa, estou muito infeliz no trabalho, não sei o que lá, não estou gostando. Pede demissão, o importante é ser feliz, toca a vida, vai, sai disso aí. Sim, e aí? O cara está com 4 filhos, cara. Você vai ajudar lá o cara a se sustentar? Então, cuidado. E o título do artigo era Suba o Everest. O título é esse, Suba o Everest. A coisa mais fácil nem. Cara, faz o seguinte, Thiago, pega uma mochila, pega a roupinha, vai lá, pum, pá, e suba o Everest, vai, que é super legal. Cara, se você cai de lá, cara, eu acho que a pessoa que te aconselhou isso tem uma responsabilidade ainda que moral. Então, tem que tomar muito cuidado quando se dá os conselhos. Por isso que é até estranho eu falar. O meu conselho é porque eu realmente não dou conselho para as pessoas. É justamente por isso, porque eu preciso pensar na responsabilidade. Mas esse que eu vou dar agora, que eu daria, porque eu já esqueci qual o conselho que eu ia dar. Você estava falando de quê? Eu esqueci o conselho. Fui dar uma volta. De minimizar muito os problemas pequenos, que um dia eles podem se tornar grandes, mas eu peguei, eu tive esse pensamento em decorrência da questão da maionese lá, estragada. É isso, passa também por estar atento a todos os detalhes da estratégia. Acho que tem relação com isso. Depois eu vou lembrar qual é o conselho e mando para você e você manda lá para o pessoal. Você vê que eu Eu acho que implico tanto. o conselho, então, vai ser não dar conselho. Não dá conselho quando não se é pedido. Desde que ele. Veja, quando eu dou um conselho para a pessoa pensar com a cabeça do executivo, eu estou seguro desse conselho. Né? Acho que o caminho é, de fato, esse. Quando eu dou o conselho para a pessoa pensar, o jovem, né, que está aí, não só, a pessoa que atua na advocacia, eu dou o conselho de fazer o meu curso de comunicação jurídica também, que é injeção de experiência. São 20 anos aí que eu consolido aí em 16 horas, 12 horas, até reduzir o curso, cara, para ficar mais intenso ainda. E aí tem muita gente nova no curso, né? E eu falo assim, prepara a veia aí que vai vir uma injeção cavalar de experiência, sabe? Inclusive eu tenho aqui alguns projetos, tenho buscado aí uma parceria, já tenho conversado com um escritório parceiro para a gente levar o curso para pessoas que estão se formando ou ainda ali ou já recém-formados, e também para quem busca recolocação, alguma coisa assim, sabe, que precise de doses de experiência do mundo da advocacia. Porque eu trato de temas ali que muito provavelmente a pessoa levaria um bom tempo para conseguir vivenciar, sabe, nessa comunicação com as autoridades públicas, comunicação com os clientes, enfim. E sempre por meio de exemplos e tudo. Eu não cito um artigo de lei no curso, para vocês terem uma ideia. Essa parte, essa doutrina, né, esses cursos doutrinários, tem gente, muita gente, mas muito melhor do que eu para fazer isso.
Tanto é que quando eu vou fazer o curso, eu falo assim, olha, aqui a gente trata, eu não vou tratar de doutrina, de corrente doutrinária, nada. Assim. Até porque se eu fosse falar disso, eu teria que estar sentado no lugar de vocês aí, e algum de vocês aqui me ensinando. Mas a parte da comunicação, sim, eu acho que eu tenho bastante a acrescentar. Então, inclusive nos meus textos também do LinkedIn, eu não tenho nenhum que eu cito artigo de lei, pode ler lá, não tem nada. Às vezes eu fico custando aqui para lembrar os títulos, as coisas, porque eu estou caminhando para o texto de número 1000, pra vocês terem uma ideia. Entre textos curtos e não tão curtos, em 1 ano e meio. Então você vê que é bastante coisa. Mais de um por dia, né? O Vini falou que você. Ah, cara, vem aqui, tá É, aqui, eu tenho um rascunho que já tem ali algumas ideias meio em estado bruto, que precisam, obviamente, serem lapidadas. Olha aí, de novo, comunicação em todos os atos. Eu tenho uma ideia, eu tenho ali uma coisa rascunhada, e eu preciso o quê? Ajustar, adequar para o canal de comunicação, que é o qual? O LinkedIn. Então, eu posso, se eu tenho o mesmo assunto, se eu vou tratar no LinkedIn é de uma forma, se eu for tratar com um amigo conversando é outra, se eu for tratar numa reunião de trabalho é outra, enfim, a abordagem é diferente, a escolha das palavras, a escolha dos elementos é diferente conforme o quê? Mudando aqui o canal de comunicação. O tempo todo a gente faz. Veja, pessoal, nós já fazemos isso no nosso dia a dia. Nós fazemos isso. A gente vai ajustando os elementos da nossa comunicação conforme o receptor. Certo? Eu moro em São Paulo, sou do Rio, mas moro em São Paulo, e São Paulo, todo mundo sabe, tem variação de temperatura muito rápido, né? E certa vez eu estava na pracinha, estava eu, minha mulher e minha filha, e tinha um casal de amigos aqui no prédio. E o tempo estava bom, estava claro, e eles subiram, a minha mulher subiu com a minha filha, e o casal subiu também, e eu fiquei com a cachorra na pracinha. E o tempo mudou. E nós havíamos combinado de ir num evento, num parque aqui próximo da nossa casa. E o tempo mudou completamente. Coisa de São Paulo. Estava calor e começou a entrar uma nuvem, a temperatura caiu. Quando eu cheguei em casa, minha filha estava se arrumando, já estava pronta para ir para o parque. E ela estava com a roupa do tempo que ela tinha visto. Ela e minha mulher, que era o sol, sei lá. Então ela estava de short, enfim, camisa manga curtinha. Aí eu falei assim para ela, princesinha, você vai ficar com frio com as pernocas de fora. Minha filha, 7 anos, princesinha, você vai sentir frio com essas pernocas de fora. Tudo bem. Aí eu desci para pegar uma correspondência lá embaixo, que eu estou morando num prédio, minha casa está em obra. Desci. Quem que eu encontrei? O casal que eu tinha encontrado. E a menina também estava com roupa do sol. Veja, olha só, qual foi o meu objetivo para minha filha? Falar que ela ia sentir frio porque o tempo tinha mudado. E eu quis falar a mesma coisa para a vizinha, que ela ia sentir frio com aquela roupa o parque que a gente ia. Agora, você imagina se eu falo, princesinha, você vai sentir frio com essas pernocas de fora. Eu ia apanhar do cara ali, dela e do cara. Então eu precisei dizer: nossa, Priscila, a gente estava lá embaixo, estava calor, e depois que vocês foram embora, o tempo mudou, tá um frio danado. Aí ela, nossa, então eu vou trocar de roupa, botar uma roupa. Pronto, comunicação efetivada, usando outros elementos completamente diferentes, mas atingindo o mesmo objetivo. A minha filha falou: oi, papai, vou sentir frio, então eu vou trocar de roupa. Ela fez a mesma coisa, mas de abordagem totalmente diferente. Agora, se a pessoa acha que pode se comunicar da mesma forma com todas as pessoas, aí, amigo. Ah, Marcelo, mas é complexo. Sim, aí você reclama com quem inventou a humanidade, né? Porque a humanidade é complexa. E a comunicação é complexa. E requer a gente pensar nisso, em cada uma dessas circunstâncias, para o quê? Para evitar ruído, para evitar mal-entendido. É isso. O ruído, o mal-entendido, muitas vezes vem daí. Vem de uma falha na comunicação, na escolha, seja do canal, seja do código, seja da escolha dos elementos. E a linguagem ela é tão complexa que, veja, há diversos outros elementos além desse, a entonação, o timbre, o tom de voz, tudo isso compõe um conjunto de atos do ato de comunicação. É trabalhoso, mas é divertido, né?
Ah, A cara, menina acabou de mandar uma mensagem aqui. Você nem parece advogado, você é muito engraçado. Olha a fama que a gente tem, cara. É pouco, é, cara. Não é? nossa senhora. Muita gente que não gosta da gente, né? Ah? Eu tenho uma Tem muita... palestra hoje à tarde. Se eu chegar lá sem voz, eu vou botar na conta de vocês, hein? Vamos caminhando pro final agora, Marcelo. Ninguém Infelizmente. aguenta me ouvir muito, não, cara. O Silvio Capanema, o grande civilista, falecido, saudoso Silvio Capanema, do Rio de Janeiro, o Vinícius aí conhece bem, um professor, né? O cara é professor nato, e ele dizia o seguinte, dava muita palestra e tudo mais, aula na Cândido Mendes, e ele falava assim, na primeira aula, na primeira hora da aula, eu sei o que eu estou falando e vocês sabem o que eu estou falando. Na segunda hora, eu até sei o que eu estou falando, mas você já não sabe. Na terceira hora, nem eu sei mais o que eu estou falando. Então, é um pouco isso aqui. Ainda que não estejamos em horas aí, mas ninguém aguenta muito, né? Ainda mais essa minha voz enfadonha aqui, com sinusite e tudo mais. Cara, para matar nosso agradável papo, Não pede conselho mais não, cara. não, eu vou pedir para você falar um pouquinho como é que estão seus planos aí pro futuro, quais são as Bacana. próximas. Eu Você tô, já falou um eu tô pouco. como consultor da EGEA, que é um projeto muito legal. Acabei não falando dele. A EGEA, houve a privatização da Corsan, que é a empresa estadual de saneamento do Rio Grande do Sul. É como se fosse a Sabesp aqui de São Paulo, ou a cidade do Rio de Janeiro. E lá foi privatização mesmo, foi venda da companhia. Então, a empresa assumiu em final de junho, agora, no mês de julho, um desafio imenso, uma quantidade. E foram formadas algumas forças-tarefas justamente para essa passagem, essa migração de uma empresa pública para agora para uma empresa gerida por um grupo privado. Então, para isso foram criadas algumas forças-tarefas de pessoas, de contratos e tudo mais, e eu estou numa força-tarefa que é força-tarefa de passivo judicial, para justamente organizar, conhecer esse passivo judicial, manter essa interlocução com o time jurídico da Corsan, que é aliás, um excelente time de advogados da empresa, que eles tinham lá um corpo jurídico bastante robusto, em que faziam todas as petições, toda a defesa da empresa, um grupo muito qualificado, muito capacitado. Só que agora é uma nova advocacia, né? Uma advocacia voltada agora para o gerida, né? Sob a gestão de um grupo privado. E um ponto que eu tenho enfatizado muito lá, qual é? Linguagem. A linguagem é completamente diferente. Né? Inclusive, a gente está programando lá de eu levar o curso de comunicação jurídica para eles, para justamente passar isso. A linguagem é completamente distinta. E eu tenho enfatizado muito isso, assim, sobre a importância de você ter uma linguagem mais adequada para um ambiente desse em que as pessoas não têm tempo e precisa ter a objetividade e tudo mais. Então, eu estou nesse projeto como consultor nessa força-tarefa, fui muito bem recebido lá pela empresa, e, além disso, eu tô com curso de comunicação jurídica, fui a Brasília lá, levei o curso para o Barral Pinheiro, para o Piquet Carneiro, e as palestras também. Né? Hoje eu tenho a palestra à tarde, e o curso de fotografia também, o pessoal me cobra bastante. Eu dei um curso online, acho que no começo do ano, alguma coisa assim, de fotografia, workshop. Mas se vocês podem se juntar e juntar um grupo aí, eu dou o curso, não tem problema. Para mim é uma alegria, eu adoro. E quem for me chamar para fora de São Paulo, fique sabendo que eu faço parte hoje de um combo, tá? O que significa que eu levo minha mulher, criança, e se der, eu levo o cachorro também. Para Brasília foi a turma toda. Legal, muito. Além de tudo, pretende continuar com os textos no LinkedIn, né? LinkedIn até morrer. Se eu não for expulso lá, eu vou. Sabe que eu tinha medo do LinkedIn? Porque, olha só que interessante. A minha, quando eu me alfabetizei, isso há 40 anos atrás,
para eu treinar a minha leitura, meu pai me dava livro de piada, cara. Então, eu cresci ali lendo Ari Toledo, Costinha, Agildo Ribeiro, essa turma toda. Aliás, eu menciono esses nomes no curso, no curso ninguém conhece, assim, que o garotado não tinha nem nascido ainda. Quer dizer, quando esses caras faleceram, muitos deles já faleceram, o pessoal não conhece a turma. Então, e aí depois vieram as crônicas, Veríssimo, principalmente o Fernando Sabino, que eu li absolutamente todos os livros dele, li, reli. Arnaldo Jabbour, eu provavelmente li absolutamente tudo que o Arnaldo Jabbour escreveu. O Diogo Mainardi, quando ele era mais na parte de crônica e não era tão translocado como ele está hoje. Sempre foi, mas não tanto. Veríssimo, Machado de Assis também, mas muito esses, assim, o Jabbour, o Nelson Rodrigues, claro. Então, e a crônica, ela tem uma veia do humor muito forte, né? Então, a minha forma de escrever sempre foi isso, sempre foi com uma dose de humor. E eu falei, cara, como é que eu vou escrever no LinkedIn? Eu entrar no LinkedIn e falei, cara, se eu botar um texto meu aqui, cara, eu vou ser expulso no dia seguinte, ou no mesmo dia. Não tem condição. Olha só, por quê? É porque o canal de comunicação era o quê? Era inadequado à minha mensagem. Você está entendendo? A forma como eu escolho as palavras não condiz com aquele veículo de comunicação, aquele canal de comunicação, que é o LinkedIn. Aí eu escrevi o primeiro, uma coisa assim mais tranquila, sobre direito, linguagem e tal. Aí eu fui escrevendo outra e fui me soltando. Aí as pessoas irresponsavelmente foram jogando confete para mim. Aí, cara, resultado tá aí nesse negócio aí, cara. De vez em quando eu escrevo sobre direito lá, cara. Aí eu perco muito seguidor, tá, cara? Eu perco muito seguidor. Aliás, eu já escrevi sobre isso. Eu já escrevi alguns textos que circularam bastante, sobre propósitos honorários, rankings jurídicos. Só que são textos que me dão trabalho de escrever. Eu pego esse troço na árvore. Né? São textos mais elaborados, que eu preciso pensar ali, escolher as palavras cuidadosamente. Aí o que eu falei? Entre um texto ou outro, mas assim, com conteúdo, com mais conteúdo, eu vou continuar escrevendo. Assim. Aí eu brinquei, eu vou voltar ao palco aqui para ficar rebolando, dando uma reboladinha. Então, assim, se você quer um texto com conteúdo, mas assim, que ele vem assim, uma vez por semana, tem que me aguentar aqui rebolando. Tem gente que não gosta, eu entendo, aí sai. E tem gente que entra na minha página quando eu tô dando as reboladinhas. Aí que fala, cara, eu não quero esse cara aqui. Eu não, aí, beleza, deixa de me seguir. Alguns entendem por bem me ofender, eu não sei por quê. E aí eu. Só que esses caras não têm aparecido mais, assim. Eu brinco que eu solto a minha gata aqui, ela espanta as baratas. Então, felizmente, eu não tenho lidado mais com essa gente, porque eles viram que aqui na minha página eles não se criam. Até porque na minha página eu não permito que se tenha discussões, debate, nada disso. Não, nada disso. Tem 1 bilhão de páginas no LinkedIn. Escolha outra na minha página, não. Quando alguém vem aqui querer debater, não sei o que lá, aquela coisa. E esse é um ambiente muito propício para esses haters, né, que adoram isso. Né? Então, eles entram onde tem aquele espaço. Na minha não tem. Vai entrar aqui e vai ver as amenidades que eu escrevo, né? Então, não se criam muito, graças a Deus. Pô, Marcelo, muito legal, muito bom ouvir mais sobre a sua carreira. Vamos deixar aqui acredito, não sei se, eu acho que você tem um link, alguma coisa do curso, né? Se você quiser, a gente disponibiliza aqui para Eu tenho, os eu ouvintes tenho, do podcast. eu tenho um folder institucional, que aliás é feito pela minha mulher. Não é porque ela está aqui ouvindo, não, mas é o melhor design que eu conheço na vida. Então, ela fez um folder. E eu tenho um que é o que a gente chama de folder institucional, que é o conteúdo do curso, que ele não tem data, não tem nada. E ali conta um pouquinho a minha trajetória, e o conteúdo, claro, do curso, os 4 módulos do curso, e deixo o meu contato ali, eu mando para você. Perfeito, manda para a gente vai disponibilizar aqui para os nossos ouvintes, colocar também as redes sociais lá do Marcelo para todo mundo conseguir ter acesso, acompanhar os textos dele no LinkedIn, que valem super a pena. Foi onde eu conheci. E eu acho que está vindo um novo produto aí, cara, que é o seguinte: na palestra de hoje, uma grande amiga, uma amiga querida que me chamou, é uma baita advogada criminalista.
a Maria Tereza. Ela me chamou para dar palestra. Ela se juntou ao escritório pequeno, criminal, ao escritório pequeno, se juntou com mais do escritório e me chamaram, eu vou lá dar palestra para ele. E aí ela falou assim: Ah, Marcelo, olha, a palestra é hoje. Ela falou assim: ontem, Ah, Marcelo, ó, só não conseguiu espaço lá para televisão, tela, nada disso. Então, assim, não vai ter slide. Eu falei assim: Tereza, você não quer uma palestra, você quer um stand-up comedy, é isso que você quer, né? Porque eu tenho ali os slides que eu levei muito tempo para montar, é tudo muito bem montadinho, assim, que ele vai, principalmente quando eu falo da estrutura dos atos de comunicação, que entra um, cada um vai entrando aos poucos, e eu não vou ter nada disso, ou seja, eu não vou ter referência, eu vou ter só falar. Falei, então, de repente, tem mais um produto aí, stand-up comedy. É, não, e eu não tenho um talento para isso nenhum, tá? Eu tenho até para escrever o texto, o conteúdo e tal, mas para fazer gracinha de falando, zero. Não tem. Aliás, eu já contei isso uma vez. Eu não paro de falar, né, gente? Você fica aí, uma puxando o outro. E essa você vai fechar, essa vai fechar. Eu escrevi assim: não, Marcelo, para você fazer sucesso no LinkedIn, você precisa contar um episódio de superação, né? O LinkedIn tem muito isso, né? A pessoa superou. Eu falei, pô, já sei, vou contar um meu superação. Eu viajei, estava no avião e tinha um humorista que já foi bem famoso do meu lado, assim, né? Aí eu falei, vou puxar assunto com esse cara. Aí eu cheguei para ele e falei assim: Ah, que legal, cara, parabéns pelo seu trabalho. Só que assim, o conteúdo dele era médio, assim, mas era bem famoso, tá, o cara. Aí eu falei assim: Olha, eu consigo escrever conteúdo para você, e sem usar palavrão, sem ofender minoria, porque eu não faço isso. E, cara, vai fazer bastante sucesso. Me diga aí, é só você me falar de quantos takes você precisa, em quanto tempo que eu consigo fazer pra você. É claro que o cara cagou pra mim, né? Dane-se, assim, né? Então, assim, aí, não, quer dizer, eu ainda não tive a superação, só tive aí. Não Eu ainda teve preciso. rejeição, né? Isso, só tive a rejeição. Eu tô contando pro meu pai. Um dia, quem sabe, eu conto aí a superação. Mas foi assim mesmo: Ah, o cara, tá bom, tá bom. É de fato, né? Assim, eu vejo esses humoristas de hoje em dia, cara, salvo raras exceções, é texto muito ruim, muito apelativo, muito de ofensa. Fazer humor assim, eu não sei. Eu acho que não é a minha. Eu acho que dá para fazer sem trilhar esse caminho assim. Então, mas, enfim, fui rejeitado lá. Quem sabe aí um outro me descobre. Marcelo, cara, obrigado. Obrigado pelo papo, foi Imagina, eu que bom. agradeço o convite. A conversa foi. A gente alinhou. Vamos tentar não ser tão longo. A gente talvez não tenha conseguido tanto, mas é porque o papo foi Não tem muito bom, problema. foi muito fluido, porra, muito bacana. Prazerzão falar com você. A gente vai divulgar aqui seus projetos que a gente tem certeza que são muito válidos aqui para o nosso público, que a gente puder ajudar o pessoal, a gente também faz isso aqui para isso. Obrigado, cara. Beleza. Vini, Imagina. obrigado, meu Obrigado a irmão. você. Obrigado, Valeu, pessoal. Vini. Muito Um obrigado, abraço, querido. Marcelo. Fique Foi muito bem. bacana. Um grande abraço a todos, pessoal. Tudo bom, Valeu. gente? Valeu. Obrigado por nos ouvir.